Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos aqui para mais um Ronroncast, nosso podcast semanal. Estamos aqui no Ronroncast número 15. Eu sou o Leandro e eu tô aqui para dar continuidade nesse Ronroncast com a Fernanda. Fê, você tá aí? Tudo bem, Lê? Tudo bem, e você? Tudo certo. Novidades felinas nessa semana? Temos algumas, né? Novidades no projeto. Recebemos uma mãezinha com 3 bebês, a Bia. E recebemos uma pequenininha que teve uma sorte na semana de sexta-feira 13, né, Lê? Que foi a Larinha. Estamos recebendo muitos gatos, né? E essa pretinha foi sortuda que numa sexta-feira 13 ela conseguiu uma mamãe de leite pra ela, né? Sim, a Aninha adotou a Larinha, adotou assim de já deixar ela mamar, falar, vem que a teta é sua. Então, ela ganhou uma sorte dupla, saiu das ruas numa semana de risco, que a gente já falou aqui anteriormente, que sexta-feira 13, infelizmente, existem muitos ignorantes que maltratam gato preto, e ganhou uma mãezinha, então tá enchendo a barriga lá e vai ficar forte pra depois ser doada, né? Isso que a gente tá falando em final de 2020, né? Se fosse um podcast gravado, sei lá, no século 17, a gente ainda podia falar, tem umas pessoas que acreditam, mas isso hoje, né? Pois é, muito triste, mas sorte da Larinha que tem a Aninha na vida dela aí pra amamentar. Ela tinha algumas opções, né, Lê? Tem a Pandora também tá amamentando, a Bia, que é a mamãezinha mais nova, que tem os bebês mais novos, mas ela e a Aninha foi amor à primeira vista ali. Então essas são as minhas novidades. Que sorte, hein, Fê? Que sorte. Por aqui também eu tive 2 resgates de 2 frajolinhas de cerca de 2 meses, né? Não sei onde é que eles nasceram, eles entraram numa casa, infelizmente os irmãos não tiveram muita sorte, mas conseguimos resgatar 2 frajolinhas que estão aqui e já estão se enturmando com os outros bebezinhos que a gente tem aqui também. Bastante gato, né, Fê? Bastante gato. Então, quem quiser adotar, vai lá na página do projeto, vai acompanhando as postagens, vai compartilhando e vai ajudando a gente a doar esses bebezinhos, né, Lê? Daqui a pouco vai ter alguns pronta entrega. Um monte. Eles têm mais ou menos a mesma idade, né? Então, daqui a pouco tem vai todo mundo vários. De uma... É bom que tem vai ter um catálogo de adoção daqui a pouco. O catálogo Primavera-Verão 2021, né? Verdade. Ô Fê, a gente já começou falando, tal. Fala pro pessoal do que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar de gatos. Exatamente, mais uma semana aí, 15ª semana, hein? E o que a gente vai ter, Fê, de surpresa hoje? Bom, hoje a gente falou no programa passado sobre algumas doenças e hoje a gente vai falar sobre, eu acho que talvez uma das principais, que é a FeLV. E para falar da FeLV a gente vai chamar aí uma convidada mais do que especial, né, Lê? Uma convidada que eu tô devendo um tempinho para ela, depois que eu ouvi o 4º podcast no qual ela participou. Eu vi que ficou muito curto, mas era o 4º, a gente era mais inexperiente, né, Fê? Tinha que dosar o tempo. Aí eu falei, ela tem tanta experiência, tanta história pra contar e ficou tão curto. Hoje ela vai ter mais tempo aí, né? E a gente tem uma convidada de honra aí que eu acho que vai poder falar bem sobre a FeLV, não só a doença, mas o que isso ocasiona pra gente que resgata os gatos, qual que é o grande desafio aí de resgatar um gatinho FeLV positivo, né, Lê? Ô Fê, antes de apresentá-la, eu queria que você falasse brevemente por que assim, a FeLV em si traz tanta preocupação. Bom, Lê, eu acho que a gente pode explicar um pouquinho pro pessoal. Quem é gateiro, eu acho que já ouviu falar de FeLV, mas quem nunca ouviu falar de FeLV, a FeLV, ela é uma doença que é causada por um vírus indutor de leucemia nos gatos. Então, ela causa uma síndrome muito parecida com a da leucemia no ser humano, né? E aí, junto com isso, ela pode causar outros problemas, como algumas anemias, imunossupressão, que é baixa queda da imunidade, algumas neoplasias, alguns tumores, entre outras coisas. E infelizmente, Lê,
a FeLV é uma doença que está em ascensão no Brasil. No mundo inteiro, a FeLV está diminuindo a sua incidência. No Brasil, ela está aumentando. E aí, com isso, cada vez mais a gente tá entrando em contato com um gatinho FeLV positivo, tá resgatando um gato e ele é FeLV positivo, a gente que é veterinário atende um gatinho e ele é portador do vírus. E eu acho que isso tá se causando um problema grande aí para proteção animal, né, Lê? Então, Fê, diferentemente da leucemia humana, a leucemia felina é causada por um vírus, correto? Isso, essa síndrome de leucemia é causada por um vírus. Existem outras leucemias que podem ser causadas por outros agentes, ter outras causas, mas essa leucemia que vamos colocar aí, que é a mais famosa, ela é causada por um vírus. E para falar desse assunto, a gente está aqui com ela, a gente fez todo um suspense, né, Fê? Então vou deixar você chamá-la. Então vamos chamar aí a nossa convidada de honra, que eu acho que vai ter bastante bagagem para falar de FeLV. Josi, tudo bem com você? Oi, Fê, oi, Lê. Oi, Josi, tudo bem? Tudo jóia. Obrigada pelo carinho que vocês têm aí comigo. E saibam que é uma honra tê-los como parceiro na proteção animal. 11 episódios depois, eu vou tentar me redimir do tempo curto que eu te proporcionei no episódio 4, né? Imagina, foi ótimo. Eu tô adorando esses podcasts. Vocês estão arrasando nos assuntos aí. Tá sendo muito importante e aliado pra gente aí na desmistificação de vários temas. Legal, Jo. E valeu, Josi. Josi, que pra quem não ouviu o nosso outro podcast, também tá aí na área da proteção. Ela tem uma página que é Todos Merecem um Sofá Quentinho. Uma página sugestiva, né? Um nome sugestivo. Uma página verdadeira, né? Porque todo gato merece um sofá quentinho. E conta pra gente, José, quanto tempo que você tá resgatando gato aí? Tá nessa vida louca? Eu resgato há mais de 15 anos, né? Já foram mais de 1.000. Nossa, 1.000? Tirei da rua. Já tá PhD em resgatar gato, Jo. E não para, né? Eu falo que vira um vício. Gato é uma delícia. Não é um vício, né, Jo? A gente tá enxugando gelo, né? Infelizmente. A gente resgata um, doa um, aparece outro, aparece 3. A gente tá aí enfrentando uma série de dificuldades nesse sentido, né? É verdade. Mas acabou aumentando bastante o número de pessoas que fazem esse trabalho. Então, assim, um trabalho de uma pessoa acaba sendo enxugar gelo, mas de repente a somatória aí acaba até mudando alguns números, né? E eu sempre falo assim, você sozinho não vai mudar a história dos gatos abandonados, mas para aquele gato em particular que você resgata, você muda completamente a vida dele e dos sucessores, né, dos filhos que essa gata poderia ter, né? E da família, né, que descobre, às vezes a pessoa nunca teve um gato, ela descobre o que é ter um gato. É muito gratificante ter um gato, é totalmente diferente do cachorro, mas igualmente prazeroso. Tem diminuído um pouco o preconceito das pessoas com relação a gatos. Eu tenho sentido isso. Tem mudado bastante. Mas ainda tem muita gente que fala: eu gosto de cachorro, gato não, que gato é traiçoeiro. Nossa, eu ouço tanto isso. Essa semana eu ouvi de uma pessoa. Eu escuto. Mas porque nunca teve um gato, gente. É isso aí, eu falo que é porque você nunca teve um. Então, pra quem tem preconceito, tenha um gato. Que aí você vai depois conversar e falar com a gente o que vocês estão achando de ter um gato, se ele é traiçoeiro ou não, né, gente? Essa semana teve a adoção da Perninha, hein? Acho que vale um podcast depois de animais especiais também. Foi uma história muito legal. Bom, legal. Vamos manter. Vamos falar da FeLV. Falta falar de adoção especial. Mas não deixa de ser uma adoção especial a adoção de gatinhos com FeLV, né, gente? Então, Josi, conta pra gente aí um pouquinho como que foi a primeira vez, você que tá aí há tantos anos na proteção, a primeira vez que você resgatou um gatinho e se deparou com o diagnóstico dele ser portador do vírus da FeLV. Era uma coisa que eu desconhecia, né? Foi logo nos primeiros anos que eu tava mais atuante na proteção animal. E eu fui doar um gato pra uma pessoa que já tinha um. E, mais uma vez, as minhas parceiras veterinárias me orientaram. O gato é testado? Vamos testar? E eu falei, o que é isso? Então, e aí fizemos um teste no gatinho que ia ser doado. Infelizmente, ele era FeLV positivo e o gato da pessoa era negativo. E há muito tempo atrás, não se falava muito em V5. Eu acho que nem tinha, né, Fê?
Quando começou a V5? Na verdade, a quíntupla ela já até existia, que a gente depois vai falar um pouquinho mais sobre ela, mas tinha um preconceito muito grande em vacinar os gatos com a quíntupla. E depois eu conto melhor o porquê. Mas era difícil a gente ter um gato vacinado com a quíntupla e era difícil a gente testar os gatos também, porque hoje a gente tem o teste mais acessível, né? Mas antigamente não era tão acessível quanto é hoje. Hoje é mais fácil, né? Hoje o custo é muito menor, então é importante a gente sempre perguntar, testar os gatos, principalmente quando a pessoa já tem um, né? E ao mesmo tempo divulgar a informação de que quem tem um gato negativo pode sim ter um FeLV positivo. Exatamente, mas Josi, e aí o que aconteceu? Você acabou não doando esse gatinho? Não doei esse gatinho e acabou ficando comigo, né? um deles, né, Josi? Mais um especialzinho ficou comigo. Então você tem um gatinho FeLV positivo, Jo? Eu tenho vários. Olha, então isso é um negócio muito legal, porque você tem gatinhos FeLV positivo e outros que não, correto? Sim. Como é que você faz? Explicar para o pessoal como é que você faz para ter essa convivência de uma forma saudável. Os que eu não posso misturar, eu opto por mantê-los presos em lugares separados. E os que eu mantenho junto, que hoje em dia não tem problema nenhum, a gente pode manter um gato em convivência com um FeLV negativo com um positivo, sendo que o negativo ele é vacinado com a V5. É muito importante isso, né? Porque se tem um gato FeLV no meio de outros saudáveis, provavelmente na convivência todos vão contrair o vírus, né? Sim, sem a vacina, sim. Deixa eu explicar um pouquinho como que o vírus da FeLV ele é transmitido, né? Ele é um vírus, a gente fala que a FeLV é a doença do gato bonzinho. Ele é um vírus que é transmitido através de saliva, urina, fezes. Então, o gato que se lambe, o gato que tá sempre perto um do outro. E aí ele acaba transmitindo através dessas secreções o vírus para um outro gatinho, né? Que não seja vacinado, que esteja ali como que fala? Qual a imunidade mais suscetível a pegar esse vírus? Então, é muito importante aí, acho que a Josi pode falar também, quando você resgata um gatinho que pode ser ou não portador do vírus, você isolar esse gato no primeiro momento, né? A gente já faz isso, a gente falou sobre isso no programa passado. Você pegou um gatinho da rua, você isola esse gato porque ele pode trazer algumas doenças e vir a transmitir para os outros gatinhos do abrigo, né? E então, quando você resgata um gato, Josi, você primeiro isola esse gatinho e aí já leva, né, no veterinário, faz todas as consultas. Sim, sem dúvida. A primeira coisa é isolar, a gente chama de quarentena, né? Isso é cerca de 15 dias, mas a gente chama de quarentena. Deixá-lo separado, fazer hemograma, fazer os exames de FIV e FeLV antes de juntar com os gatinhos que a gente já sabe que são saudáveis. Ô Josi, esse ano o pessoal entendeu bem que quarentena dura bem mais do que 40 dias, né? Eu ia falar isso, falar quarentena. Esse ano aqui todo mundo sabe o que é quarentena e todo mundo sabe que pode durar bastante tempo, né? É isso aí, ou menos, né? Com a gente é um pouquinho menos, porque é um tempo da gente fazer os exames, preparar. Muitas vezes o gato vem debilitado, então a gente tem que levantar a imunidade dele, castrar, vacinar para depois colocar para adoção. Claro que com os critérios que a gente adota, se ele é ou não FeLV positivo. E, gente, agora a gente tá falando de um vírus, né, que pode induzir uma síndrome de leucemia, mas eu queria deixar bem claro que os gatinhos que são portadores do vírus não necessariamente vão desenvolver a síndrome da leucemia felina. Isso é muito importante você falar. Isso é bem importante, porque você vê um gato saudável, né, assintomático, ele porta o vírus, mas ele tá levando uma vida normal, certo? Vida normal. Ele pode ter uma vida normal. E aí eu já queria aproveitar e perguntar tanto pro Leandro quanto pra Josi, que vocês que estão mais à frente aí das doações, qual que é a dificuldade que vocês têm para doar um gatinho FeLV positivo? Porque eu acho que a gente falou de preconceito com gato preto, mas a gente também tem preconceito com algumas outras condições, né? Vou deixar a nossa convidada falar primeiro da experiência dela.
Você vai se redimir, né? Hoje você tem o tempo majoritário aí pra falar. Obrigada, meu querido. Então, quando a gente fala de FeLV, as pessoas têm medo. Por quê? Por causa do desconhecimento, por causa da falta da informação, Fê. É isso que você tá falando. O animal, ele é portador, mas ele não desenvolveu a doença. Então, eu tenho gatinhos aqui que já vivem há 8, 10 anos, vivem super bem, vidinha normal. Né? Então as pessoas desconhecem isso. Tem FeLV, então a pessoa tem medo de ter que gastar com o veterinário, de sofrer, né, de perder o bichinho. É contagioso. Então isso é uma das coisas que eu tento fazer muito nas redes sociais hoje em dia, e a gente fazendo isso com esse podcast está sendo fantástico, de disseminar a informação de que você pode sim adotar um gatinho FeLV. Você não só pode, como deve, né? Se você tiver a possibilidade de adotar um gatinho FeLV positivo, você deve adotar um gatinho FeLV positivo, porque eles também precisam de um lar, né, Jo? Exatamente. E é mais uma... Você quer fazer uma bondade, né? É uma a mais. É mais um gatinho especial. Até porque, né, gente, gasto com veterinário, você vai ter o seu gatinho sendo FeLV positivo ou não. A partir do momento que você assume a responsabilidade por aquele animal, você vai ter os gastos com veterinário, com uma ração de boa qualidade, com vacina, com remédio para verme, né? Então eu acho que isso, exatamente. Fê, mas assim, mas é igual um carro, né? Quanto mais você fizer uma manutenção de rotina, menos surpresas você vai ter, né? Exatamente, Lê. E os gatinhos portadores do vírus da FeLV, a gente sempre fala que eles não podem ter quedas de imunidade. Então, são gatinhos que a imunidade deles não pode baixar por, né, a gente evitar ao máximo que a imunidade baixe. Porque aí o vírus pode ser ativado e esse gatinho desenvolver a doença. Então, ele precisa comer uma ração de boa qualidade, assim como qualquer outro gato resgatado. A gente pede para manter uma ração de boa qualidade. Ele precisa manter vermífugo e antipulgas em dia, assim como qualquer outro gatinho que a gente resgata. Então, assim, eu acho que os cuidados não mudam tanto. Não, e o importante de evitar estresse é o que é evitar estresse. O que é estresse? Não é acordar e trabalhar, pagar boleto. O estresse do gato eu vou viajar, vou deixar na casa da minha cunhada, que isso é bem comum. Aí ela tem cachorro grande que fica latindo, o gato fica preso num quarto, assustado, aí às vezes o cachorro entra, vai cheirar embaixo da cama. Esse é um tipo de estresse, mudança de ambiente. Banhos forçados, os gatos não gostam de banho. Vamos dar banho nele, olha que legal, ele fica tentando fugir. Esse tipo de estresse, né, Fê? Também. Então, assim, é um gato que a gente sabe que a gente tem que ter um cuidado um pouco maior. Mas, ao mesmo tempo, o que a Josi estava falando, eles têm uma vida normal e esse tipo de cuidado a gente tem que ter com qualquer gato. Porque o gato que não é portador da FeLV, que você deixa na casa da cunhada com um cachorro grande trancado, ele vai ter uma cistite. Ele vai obstruir, ele vai ter um problema de urina por causa do estresse. Então ele pode não ter o vírus, mas o estresse pro gato ele é ruim de qualquer maneira, né? Então acho que mudar um pouco a cabeça das pessoas de pensar que só porque ele é portador do vírus eu não posso adotar, porque eu tenho que ter um cuidado maior. Você tem que ter um cuidado maior independente de qualquer coisa, né, gente? Ou eu tô enganada? Não, perfeito. E o ambiente é uma coisa muito importante pro gato, né? É uma coisa que todo gateiro tem que estar ciente. Abala a imunidade do gato, qualquer mudança de ambiente, qualquer introdução de um animal novo. Eu sempre costumo falar para as pessoas, a prioridade é o gato que você já tem. Então esse é um trabalho que a gente faz também, né, Lê? A gente monitora o pós-adoção. Pode introduzir outro gato, mas de uma forma muito cuidadosa, né? Para ter o mínimo de impacto possível para os dois, né? Com o nosso suporte, né? A gente acompanha, a gente não é só entrega, né? A gente acompanha vários dias depois. E essa é uma das coisas que eu sempre falo. O ambiente é uma coisa importante para ele. Introduzir um novo membro na família é uma coisa que abala um pouco. Então a gente tem que estar atento a isso. Mas é o que a Fê falou. Nada que não tenha que ser visto para um gatinho normal. Um gatinho que não seja portador de FeLV. Uhum. E você, Lê, teve bastante dificuldade para doar gatinho FeLV positivo? Sim. Qual foi a minha percepção? A primeira vez que eu tive contato com uma gatinha FeLV, assim, você não quer acreditar. Não, vamos fazer outro exame, deve ter alguma coisa errada. Apareceu a manchinha lá, não, mas a manchinha tá fraca. Aquela coisa, assim, não pode ser, não é possível.
Aí eu comecei a ler muito sobre felve, é o que todo mundo faz, né? E tem um problema muito grande que se você começa a ler no Google, ver uns vídeos sobre felve, o pessoal, nossa, praticamente fala que, assim, assusta bastante. E aí você começa a ler outras coisas mais sérias, você vê que é um negócio sério, mas não é o fim do mundo pro gato, né? Então, isso é importante. Aí quando você vai fazer uma publicação, olha, essa gatinha é felve, é felve positiva. A pessoa já olha, se ela não sabe o que é, ela já não vai querer. Pô, peraí, ele tá falando que ele tem felve, eu não sei o que é isso não, eu não quero. Ou senão a pessoa pergunta, o que é felve? Então é isso, dela, então tá, eu acho que eu vou querer um outro, né? Por desinformação ou por uma informação não muito completa. E também as pessoas acabam querendo não ter um gato com felve para evitar qualquer tipo de problema futuro. Isso acontece também, né? Sim, mas eu acho que aí a gente entra na questão de adoção especial, né? Que a gente depois pode ter um podcast só para falar sobre isso, mas você já está adotando um gatinho que tem uma condição diferente. Então, a mesma coisa que você adotar um gatinho que não tem uma pata, um gatinho que não tem o olho, um gatinho que tem diabetes. A gente tá falando de felve, mas existem outras doenças que também são aí, como é que eu posso falar, condições especiais para uma adoção, mas que não faz com que o gato não mereça ter uma casa, né, gente? A gente não pode condenar o gatinho porque ele é felve, ou porque ele tem diabetes, ou porque ele tem algum outro problema que ele não pode ser doável. E eu acho que isso vai muito que é o que a Josi falou, de levar informação para as pessoas. E aí, a partir do momento que a pessoa assume aquilo, fala, não, eu vou adotar este gato com essa condição. E ela levar isso pro resto da vida do gato, né? Eu lembrei de uma coisa que eu não te contei. Posso contar uma historinha rápida agora, que tem a ver com felve? Pode, eu não tinha te contado, mas assim, é uma história maravilhosa. A Teodora e a Lila foram doadas, né? Elas foram testadas positivas, a mãe e filha foram testadas positivas para felve. E não foram gatinhas fáceis de doar. E a Lila, principalmente, ela não chegava a ser feral, mas era uma gata muito medrosa. Mesmo aqui, ela assustada, se escondia, né? Ficava perto, mas não deixava passar a mão. Aí eu consegui uma moça, né, uma família muito bacana, que decidiu adotá-las. A gente explicou o que era, explicou tudo. Eu fui levar no apartamento dela, apartamento todo telado. Soltei as gatinhas lá, se esconderam as duas. Aí depois de uma semana eu falava, simplesmente a moça falava pra mim, eu não sei onde é que elas estão, elas sumiram aqui dentro. Eu falei, tudo bem. Nossa. E a Teodora ajudou nessa adaptação, porque se uma pessoa adota 2 gatos, os 2 ficam escondidos, ela vai falar, pô, eu não tenho um gato. A Teodora começou a se soltar. E a Lila não. Essa semana ela me mandou um vídeo da filha dela fazendo carinho na Lila e falando, um momento muito especial, 4 meses, Fê. Tava fazendo carinho, então assim, além delas serem felve positivas, elas eram medrosas. Então assim, foi um momento muito legal. E aí o que aconteceu? A filha dela tava chorando por algum motivo, né? Isso ela me mandou depois. E a Teodora foi lá, sentou no colo dela e foi consolá-la. Muito legal. Né? Nossa, que legal. Então assim, essas daí não estão sofrendo estresse nenhum. Essas daí estão muito felizes. Eu acho que assim, tem que dar uma chance, né? Vamos, Josi, deixa eu até te perguntar agora, não como protetora, mas como adotante, como que é a sua vida com as suas gatinhas felve positivas? Minha vida é normal, Fê, tranquila aqui. Eu tenho, eles vivem junto com os outros que são negativos, que eu faço protocolo com a V5, ela protege contra as 4 doenças da V4 e mais a felve. Depois você pode até falar melhor que eu. E eles têm convivência normal. Eles compartilham caixa de areia, compartilham pote de ração, água, brincam, tudo normal. Vida normal pra eles aqui. Então uma ideia legal para quem quer adotar uma gatinha felve, acredito que não seja entrar no Google e pesquisar o que é felve, como é que vai ser. Eu acho que a melhor coisa mesmo que entre num grupo de gateiros e perguntar, pessoal, alguém tem gatinho felve positivo? Como é que é a vida de vocês? Eu acho que é muito melhor do que qualquer pesquisa teórica, né?
Sim, e sabe, quando a gente tava com aquela dificuldade de doar a Lila e a Teodora, que foi um tempinho aí até a gente conseguir um adotante bom, né? Que topasse aí essa adoção, ainda mais que a ideia era adoção conjunta, eu andei fuçando nos grupos de Facebook, de Instagram, e eu achei uns perfis muito legais. Tem um perfil de um Instagram, depois eu vou lembrar o nome aqui, que é uma tutora de um gatinho felve positivo, que ela posta o dia a dia do gato dela. Recentemente ela adotou mais 3 gatos, 3 ou 2, eu não sei, e colocou junto, fez todo o protocolo de vacina, isolamento, colocou junto, e ela fez o perfil do Instagram especialmente para que as pessoas que quisessem ter um gato felve positivo soubessem que não é um bicho de 7 cabeças. E eu achei super legal. Eu vou até procurar aqui que eu já falo o nome de qual que é. E uns grupos de Facebook também, que é doação e adoção. Filho felve positivo, né? Eu faço parte desse grupo. Que as pessoas compartilham exatamente isso, Lê, as suas histórias, as suas experiências, sabe? E eu acho que isso vale muito mais do que uma pesquisa no Google. Até porque a gente sabe que o Google aí é inimigo em muitos momentos, né, gente? Vocês não concordam comigo? Sem dúvida, muita informação equivocada, muita. Até porque a maioria dos casos relatados por veterinários são de casos que não deram certo. E todos os outros que deram certo, tiveram vida normal, acabam não sendo relatados, né? Exato. Até, gente, vou falar minha opinião veterinária, sem muito embasamento científico, mas é o que eu acredito que aconteça. Hoje a gente tem a gente está tendo muito caso de felve porque se está testando muito gato. Antigamente eu acredito que existisse sim muita felve, mas os gatos eram portadores assintomáticos, não manifestavam a doença e a gente nem ficava sabendo. Igual o Covid, né, Fê? O Covid, se você não testa, os números ficam baixos. Você começa a testar, você vê que muita gente... Exatamente. Então, assim, eles podem sim ter uma vida normal. É importante a gente testar? É muito importante. É importante a gente vacinar com a quíntupla hoje. Existem até algumas controvérsias na veterinária, tem alguns veterinários que defendem a teoria de que você tem que fazer a quíntupla independente de testar ou não testar o gato. Independente dele ter contato ou não ter contato. Porque como a doença está emergindo muito no Brasil, eles querem que a quíntupla seja uma maneira de prevenção. Então, existem ainda suas controvérsias, mas hoje a maioria dos veterinários já adotou a quíntupla no seu protocolo vacinal. Seu gato vai ter acesso à rua, seu gato pode ter contato com outros gatos que não sejam testados, tem que fazer a quíntupla, tá? É muito importante fazer a vacina quíntupla, prevenir, até porque às vezes a pessoa fala, eu moro num apartamento e eu não tenho outros gatos. Hoje, amanhã você decide adotar um gatinho novo. Então eu acho que tudo tem que ser considerado. Ou abriga um gato de algum conhecido, que nem a gente falou, que foi viajar, alguma coisa assim, né? Isso, exatamente. E eu vou responder a pergunta da Josi lá no começo, que ela falou que antigamente não se vacinava muito, mas é porque a vacina quíntupla, antigamente, ela era muito associada a sarcoma de aplicação. E hoje a gente já sabe que isso não existe mais. Hoje a gente já tem vacinas muito boas no mercado, mas as pessoas tinham preconceito também com a vacina. Então, algumas pessoas devem estar perguntando, o Lima deve estar perguntando, o Lima que está nos ouvindo aí, o que seria um sarcoma de aplicação? Boa. É ruim de fazer o podcast com a veterinária, que ela fala muita coisa, né? Não, é porque o sarcoma é um tipo de tumor que pode crescer no local em que você aplica a vacina. É bem comum acontecer em gato esse tipo de tumor, e antigamente se associava esse tumor com a vacina, mas hoje a gente já sabe que qualquer aplicação pode causar isso, que existem maneiras seguras de você evitar esse tipo de tumor, e a felve antigamente era a vacina mais associada com isso, né? E por isso que as pessoas tinham medo de vacinar, mas isso não acontece mais. As pessoas têm que fazer a vacina quíntupla. Se o seu gato é de risco, se o seu gato sai na rua, ele precisa ser vacinado sim com a quíntupla. E se você quiser adotar um gatinho felve positivo, né, Josi? Vacine os seus outros gatos, siga todo o protocolo aí e adote um gatinho felve positivo. É isso aí, Fê. E o que você falou também, ainda foi muito importante esse esclarecimento que você deu sobre o sarcoma, porque ainda existe muito isso, viu? As pessoas ainda têm
e essa ideia de que a quíntupla gera sarcoma, tá? De aplicação. E é o que você acabou de esclarecer e foi ótimo. E, não só a quíntupla, né, Josi? Tem pessoas que acreditam que a vacina, de um modo geral, é verdade, possa causar sarcoma, né? E é muito importante a vacinação, né? E outra coisa, nesses 20 anos que eu tenho de proteção animal, é muito difícil, acho uma coisa importante pra gente falar, é muito difícil você ver um gatinho morrendo de felve. Ele morre de N outras doenças e não morre de felve. A maioria das vezes ele passa a vida sendo portador, vivendo bem. Morre de velhice por outro motivo. E os gatinhos que a gente pega que acabam sofrendo com as consequências e perdendo a vida por conta da doença, Josi, é porque eles não foram diagnosticados. É porque eles não se sabia que eles eram portadores do vírus. Né? E aí acaba não conseguindo fazer a prevenção, dar uma ração de boa qualidade. São gatinhos que vieram da rua e que, né, não viviam numa condição com muito estresse, muita imunossupressão e acabam desenvolvendo a síndrome. Então eu acho que a felve existe, ela é uma preocupação grande pra gente agora, não só na veterinária, mas também na proteção animal, mas que ela não é um bicho de 7 cabeças e que ela precisa ser o que você falou, né, Lê? Converse com quem tem gatinho felve positivo, desmistifica essas coisas todas que a gente vê na internet, porque né? É quem tem uma experiência de vivência, uma vivência mesmo, né? Uma experiência com esse tipo de vírus, né? Exatamente. Ô Fê, e não é tão simples o diagnóstico de uma felve. Claro, o diagnóstico é simples, porém tem algumas fases da felve que pode acontecer uma mudança, né? De repente, né? Você testa o gatinho, ele dá positivo, só que você acabou de resgatar. Aí tem essa fase abortiva, né? Que o próprio organismo do animal acaba expelindo o vírus. E se você fizer o teste depois de um pouquinho de tempo, pode ser que dê negativo. Como é que isso daí funciona? O que a gente fala é sempre testar depois de 30 dias que você está com esse gato, exatamente para não pegar essa fase nem a abortiva, nem a recessiva da infecção, né? Uhum. Porque o nosso organismo, o organismo do gato tem o sistema imunológico, tem a imunidade dele que pode, ao entrar em contato com o vírus, eliminar o vírus. Não é tão comum, mas pode acontecer, e por esse motivo, sempre que peguei um gatinho na rua, ou alguém acabou de resgatar, eu quero colocar com o meu gato, vou testar agora, não adianta, espera 30 dias, para você não ter que fazer 2 testes, para não correr o risco, né, de condenar ou de repente dar um falso negativo também, porque tem um tempo até... Ô Fê, mas deixar bem claro, esperar 30 dias, mas não adianta esperar 30 dias com esse gato com acesso à rua, porque nesses 30 dias ele pode pegar a felve, né? 30 ter contato dias com outros gatos. 30 dias sem contato sem contato com qualquer fonte de felve, né? Isso, exatamente. 30 dias em quarentena, que a gente já tá craque da quarentena agora, né? Fê, tem mais alguma observação importante sobre a felve pra gente encerrar esse nosso papo? Não, Lê, eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho sobre o que é a doença, o que é um gatinho portador. A Josi aí, você deram uma aula de por que ter um gatinho felve positivo. A gente falou da vacina. Então, assim, eu acho que se ficou alguma dúvida, alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, ou quiser contar a sua história com o seu gatinho felve positivo, manda mensagem pra gente, né, Lê, nas nossas redes sociais. Conversar com alguém que tenha adotado um gatinho felve e algumas perguntas pro veterinário também, né? Sim, e compartilha a sua história. Se você adotou um gatinho felve positivo, conta aqui que a gente divulga aí pra quem tiver... ou pensando... se adotou, ou se descobriu que o gatinho era portador do vírus, né? Também. Conta a sua história, manda pra gente aí. Projeto Ronron, com N de navio e M de Maria no final. No Instagram, no Facebook e no YouTube a gente tá como Ronroncast. Mas eu não falei dos directs aqui. O Lima fez sucesso, né? Aqui quando ele apresentou o Ronroncast comigo. E tinha um pessoal também comentando que tava com saudades da Pipoca, que acompanharam a história dela. Acabei não falando no começo, mas é bem bacana.
Ah, legal. Não, quando eu escutei o podcast ali, eu senti que eu ia perder meu lugar ali com o Lima falando, porque realmente apresentador profissional é outra coisa, né? Eu nem precisava falar nada. O Lima vai apresentar ainda aqui algumas vezes, a gente vai deixá-lo participar algumas vezes, né? Josi, muito obrigada pela sua participação, por você se dispor a vir aqui contar a sua história. A gente tá muito feliz, assim, muito obrigada mesmo. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. Vocês estão fazendo história, divulgando tanta informação, desmistificando aí vários assuntos, viu? É um prazer estar aqui com vocês e uma honra. Josi, muito obrigado. É sempre bacana tê-la aqui e vamos convidar outras vezes. Muito obrigada, contem comigo. Beijão. Beijo, Josi, obrigada. Valeu, Fê. Obrigado aí. Agradeço a todos e aqui vamos encerrando nossa 15ª edição do Ronroncast. Agradecendo aí o nosso queridíssimo Lima, Dali Souza, que é uma produção incrível do nosso podcast, e o apresentador que realmente, quem não ouviu o programa que eu não participei, estou fazendo uma propaganda de um programa onde eu não estava, mas ficou muito bom, porque, né, a gente teve aí um apresentador ilustre, né, Lê? O Lima é fera. Valeu, Lima. Até Beijão, mais. Então, gente. lembrando que nosso podcast é uma produção da Dali Souza. Um abraço a todos, pessoal. Até mais.